Vamos lá, podemos? Alguém ao vivo já que queira fazer a primeira questão? Ninguém? Então, quem não estiver ao vivo queira abrir, à vontade. Ninguém quer fazer pergunta, a gente pode encerrar? Bom. Está liberado, Dorival? Obrigado. Boa tarde, Dorival. Bom, primeiro perguntar sobre a reunião, né, dessa semana que aconteceu. Você foi uma das pessoas que falou, tomou ali a palavra. O que você pode falar para a gente dessa reunião? O que você achou desse encontro com torcedores aqui no CT? Bom, dois aspectos. Anterior à reunião eu tinha preocupações, certo? Foi uma situação definida pelo presidente. Tinha, sim, minhas preocupações, porque todo o trabalho que está sendo feito de uma remotivação, de uma busca, de um caminho, ali poderia ter um outro contorno, poderia ter um outro enfoque. E isso me preocupava. E, de repente, não foi isso que aconteceu. Eu acho que falar sobre a torcida de São Paulo, que vem sendo exemplar em todo o país, ao contrário de muitas que eu vi e muitas ações que eu tenha visto ao longo da minha carreira, a torcida de São Paulo vem atuando junto com a equipe, vem incentivando até o último momento, buscando deixar os jogadores numa ótima condição, e não foi diferente a reunião. Foi uma reunião de nível, sem que tivéssemos agressões. Natural que os assuntos envolvidos que fiquem aqui dentro, que foram importantes, sim. Eu vi muito mais coisas positivas do que negativas. Então, ao fim da reunião, para mim, o aspecto foi completamente diferente de quando ela foi iniciada. Dorival, tudo bem? Boa tarde. A reunião, pelo que a gente sentiu, conversando até com os torcedores antes, né, porque depois eles só soltaram nota, foi de incentivo, apelo e cobrança. Dentro do que você falou, sem nenhum tipo de agressão, nada, mas cobrança de uma melhora. A minha pergunta para você é o seguinte: essa cobrança de melhora, a partir do momento que ela vem da torcida no local de trabalho, ela não é uma transferência de responsabilidade da diretoria para o torcedor? Não deveria ser a diretoria que deveria ter esse tipo de reunião e de cobrança em cima dos atletas e da comissão técnica? Olha, é difícil analisar dessa maneira. Foi um pedido das torcidas e um pedido feito com educação, feito com respeito. Eu acho que esse é um ponto. Segundo, a diretoria não deixa de fazê-lo em momento nenhum. Terceiro, muito mais do que um sentido de cobrança, foi um reconhecimento da luta e da entrega dos jogadores com a camisa e com a causa. Eu acho que esse daí é um aspecto que nós temos também que salientar. Os próprios torcedores, e olha que não foram apenas torcedores das organizadas, nós tínhamos ali vários segmentos, reconhecendo o esforço que os atletas estão fazendo para que saiamos o quanto antes dessa situação que nos encontramos. Que eles sabem que não é fácil, muito complicada. Eu pontuo algumas situações para vocês. Se nós pegarmos a equipe hoje, da equipe de 2, 3 meses atrás, nós vamos ver que existem aí poucos jogadores que faziam parte daquela escalação anterior. Então, queira ou não, é uma remontagem numa condição em que Sidão faz a terceira partida, talvez. Militão vai fazer a segunda partida contra o Vitória. A Arboleda não fez mais do que 9, 10 partidas com a camisa do clube. E chegou anterior à minha chegada. Aí eu computo Hernanes, Petros, o Lucas, Fernandes, olha, Marcos Gabriel, então, o Marcos Guilherme. Então, para vocês verem que é uma equipe que está sendo remontada, é um trabalho refeito dentro de uma competição. E eu acho que, se em alguns aspectos nós temos mostrado uma evolução muito clara, é natural que ainda não sustentemos os 90 minutos essa condição. Isso é perceptível. E estamos trabalhando para que isso daí diminua o quanto antes. Então, eu espero que daqui a pouco nós desenvolvamos uma condição diferente, sintamos um pouco menos esses momentos importantes de partidas, ou seja, momentos em que façamos um gol, que tomemos um gol,
esses momentos têm proporcionado, tanto pela euforia do gol, quanto às vezes por uma certa decepção daquele momento do gol tomado, tem causado um desequilíbrio. E isso daí é que nós temos que encontrar. Justamente uma possibilidade de atuarmos com regularidade os 90 minutos. Já que você inibir o contra-ataque de uma equipe como a Ponte, que joga especificamente em contra-ataques, e isso nós fizemos ao longo de toda a partida praticamente, eu acho que isso daí também é um ganho. Porém, ele sempre será apagado a partir do momento que o resultado final não aconteça. Dorival, boa tarde. O Muricy, apesar de hoje ele estar trabalhando como comentarista esportivo, ele ainda tem muito ligado à imagem de treinador, porque até outro dia ele era técnico de futebol e tem uma ligação muito forte com o São Paulo. Nesse momento de turbulência, até atendendo um pedido da torcida, a diretoria do São Paulo teve uma conversa com o Muricy para saber da possibilidade de alguma forma ele poder ajudar. Ele disse que continua o trabalho dele lá e que ele gostaria de colaborar de alguma forma, mas sem nenhum cargo remunerado. O que você pensa da atitude da diretoria, trazer uma figura emblemática do clube, mas que ainda tem uma marca de treinador, quando você é o treinador do clube, quando ele não conhece praticamente esse grupo, ele conhece o São Paulo, e a pergunta que eu te faço é, o que o Muricy, vindo talvez aqui para o clube, ele poderia agregar ao seu trabalho no sentido de ajudar vocês a sair dessa situação? Olha, eu acho que o que menos nós temos que ter aqui nesse momento, principalmente nós individualmente, qualquer que seja a função ou a posição, tanto de um treinador, do próprio presidente, de um atleta, é que coloquemos as nossas questões pessoais na frente da entidade, do clube e das necessidades que vivemos. Qualquer auxílio que venha num instante como esse, ele será bem-vindo. E isso, vindo de uma pessoa como o Muricy, primeiro, é meu amigo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que é mais do que preocupada, me ligou 2 ou 3 vezes, preocupado com a repercussão que estava dando uma outra declaração. Eu falei que não tinha nem necessidade, conhecendo como eu conheço ele. E se colocando à disposição para qualquer possibilidade, naturalmente que ele falou, eu tenho minhas limitações hoje em razão da função que eu estou abraçando, mas quero sim poder ir aí, tomar um café, dar uma palavra de incentivo, isso daí vai ser sempre bem-vindo, vocês sabem muito bem disso, comigo nunca teve esse tipo de problema, jamais terá, e eu tenho certeza que qualquer situação que venha acontecer para o bem de São Paulo, será bem-vindo, e o Muricy tem uma história fantástica aqui dentro, maravilhosa, uma história que merece todo o respeito e consideração. Dorival, antes da reunião com os torcedores, houve uma reunião entre vocês, entre os próprios atletas, diretoria, depois do que aconteceu ou depois do jogo contra a Ponte Preta. E vocês tiveram mais uma semana para trabalhar e os jogadores até disseram que foi uma conversa bastante proveitosa naquela oportunidade. Depois veio a reunião com os torcedores. Estou me especificando aquela reunião entre vocês. Aquele torcedor que, claro, ainda espera que o time saia da zona de rebaixamento, mas no fundo, poxa, será que vai dar ou será que o São Paulo vai ser rebaixado? Depois de tudo que aconteceu nessa semana, por que é que o torcedor tem que acreditar que agora vai? O que é que vai mudar nesse time? Não, está mudando, é perceptível isso. Só não vê, às vezes, quem não quer. Os resultados não estão acontecendo, realmente eu concordo. Agora, as mudanças estão acontecendo. A melhora de uma rodada para outra, de uma partida para outra, mesmo com todas as dificuldades, elas têm acontecido. O São Paulo conseguiu aí viradas, o São Paulo conseguiu vitórias fora que não conseguia há algum tempo, o São Paulo ainda não alcançou um equilíbrio em torno de 90 minutos, isso eu reconheço. Eu pontuei para vocês aqui, nós temos a grande maioria dos jogadores que estão atuando hoje e atuaram máximo 10 partidas pelo clube. Gente, não se faz uma equipe da noite para o dia, mas eu vejo que está evoluindo sim, está existindo uma evolução. Às vezes a falta de alguns resultados pontuais, Ponte Preta, Curitiba, que poderiam alavancar essa condição e fazer com que acreditássemos um pouco mais, eu, torcedor, de repente ela não tenha acontecido, eu reconheço, mas é uma situação clara que está existindo uma evolução. E o São Paulo está bem perto, bem próximo de
de estar talvez vivendo aí um novo momento. Mas temos que continuar, temos que trabalhar, as oscilações serão naturais e nós sabemos que a nossa margem de erro ela é menor a cada rodada. Por isso essa preocupação cada dia maior. Dorival, boa tarde, estou aqui. Vou nessa linha de continuidade de time em evolução, só trazendo um dado que é anterior à sua chegada, não mudou, que é o número os pontos conquistados como visitante. O São Paulo ainda não conseguiu, é o pior visitante dos 20 times da Série A. É momento de testar alguma coisa diferente nesse jogo contra o Vitória, por ser confronto direto, ou é apostar nessa evolução que você vem dizendo no time que está se construindo? Olha, nós alcançamos pontos importantes aí fora também. E poucas equipes talvez passem por um momento como esse, tenham as dificuldades que estamos encontrando e buscando opções, buscando, né, uma mudança num conceito, numa formação, numa escalação, de repente optando por um, por outro. E o que eu preciso é tentar estabilizar a equipe ao longo de 90 minutos. Aquilo que eu falei, em apenas um lance na partida com a Ponte Preta, mudou completamente o contexto da partida. E queira ou não, aquilo ali foi muito prejudicial de um modo geral. Agora, temos que contar em algum momento também com esse fator sorte, né? Que ele venha também um pouco ao nosso lado. De repente ele esteja bem próximo de acontecer. Estamos no aguardo. Dorival, duas perguntas, por favor. A primeira é qual a importância, emocionalmente falando, desse jogo contra o Vitória? E a segunda pergunta é como e por que o grupo tomou a decisão dos jogadores não falarem durante essa semana? Primeira importância de um jogo como esse é fundamental para a nossa sequência, para o nosso momento, para as condições da equipe. Eu acho que num instante como esse, e não foi nada assim deliberado, tá? Não foi nada programado, preparado, não. Nós temos que falar o mínimo possível e trabalharmos o máximo que pudermos. Eu acho que essa frase aí, ela representa bem o momento que nós estamos passando. Então, lógico que respeitamos as necessidades que vocês tenham também, de buscarem matérias, de buscarem notícias, informações, né, de quererem passar coisas também positivas ao nosso torcedor. Mas num momento como esse, nós temos que nos voltar e focarmos mais para o nosso dia a dia e para o nosso trabalho. Só dele é que teremos condições de podermos sair dessa situação. Dorival, será o jogo do pior mandante com o pior visitante, né? De que forma você acha que o São Paulo deve se comportar lá em Salvador para conseguir uma vitória que, pela combinação de resultados aí, pode até tirar o time, né, da zona do rebaixamento? Tomé, tentar sustentar 90 minutos aquilo que nós realizamos em boa parte da partida com a Ponte, em boa parte da partida com o Botafogo lá no Rio, em alguns momentos com o Cruzeiro, em boa parte da partida com o Palmeiras. Nós temos que tentar uma regularidade maior a cada rodada. Eu acho que isso sim é que fará com que melhoremos aí as nossas condições de um bom resultado. Boa tarde. Ô Dorival, quando você foi contratado pelo São Paulo, poucas vezes a gente viu um clube unido diante de um nome. Você chegou com 100% de aprovação aqui, né? Tanto da oposição quanto da situação. Mas depois do empate contra a Ponte Preta no Morumbi, os cornetas lá do Morumbi começaram a soar, né? O pessoal da oposição já pedindo o seu cargo. Você acha que domingo, se você não trouxer uma vitória de Salvador, na segunda-feira você se sentirá mais ameaçado, até não será mais técnico do São Paulo? Eu não acho nada nesse sentido. Eu estou trabalhando, fui contratado pelo São Paulo para desenvolver um trabalho. Não me preocupo se agrado a esse ou aquele. Eu tenho que tentar buscar resultados. Se as pessoas não conseguirem analisar o momento do clube, tudo que está acontecendo, tudo que está se passando, esses dados que eu pontuei a todos vocês, a mim não me importa. Eu estou preocupado em poder fazer o meu melhor pelo São Paulo, fazer o melhor trabalho possível, querendo naturalmente que os resultados aconteçam muito mais do que esses pseudos torcedores e querendo o melhor pelo clube. Eu só posso dizer isso. Vou fazer o máximo. Fui contratado para me entregar de corpo e alma como tenho feito. Chegando aqui 7 horas da manhã, saindo aqui 9 horas da noite e tentando desenvolver o meu melhor pelo São Paulo.
vou continuar fazendo isso, enquanto, naturalmente, eu tenho a confiança de todos que dirigem o São Paulo. E acredito que não seja diferente, porque eles percebem, estão vivenciando, acompanhando o dia a dia e olhando tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Agora, agradar a todo mundo, você nunca vai conseguir, em momento nenhum. Dorival, você já é técnico de futebol há um bom tempo, né? Já, os costumes, os hábitos ao longo do tempo que você era jogador, começou como treinador e atualmente já mudou muito, né? A minha pergunta seria o seguinte: aconteceram alguns problemas aí, não aqui no São Paulo, mas de jogadores se expondo em mídias sociais, e você já vem trabalhando nessa questão há muito tempo, né? Hoje, antigamente, os jogadores ficavam na concentração, o comportamento era outro. Hoje, muitos usam as redes sociais, às vezes mandam vídeos para grupos errados, acabam se expondo. Como é que você vê isso? Que conselho que você daria a esses jogadores para não se expor, ou se isso não afeta a carreira deles? Apenas que tenham muito cuidado. Eu acho que, mesmo num grupo onde eles tenham apenas amigos, né, em aspas, essas informações elas também possam a qualquer momento serem vazadas e estarem numa outra situação. Então, que tenham muito cuidado. Eu acho que a exposição nunca foi boa, tanto positivamente quanto negativamente. Por isso que eu acho que você se manter alienado, se manter um pouco afastado de tudo isso, ela é importante. A tua profissão é uma coisa, a tua vida pessoal é outra. Eu acho que as pessoas têm que saberem diferenciar e dividirem isso, mas não é o momento. Eu acho que todos participam de redes sociais, eu entendo isso e é natural que corramos riscos aí desnecessários em todos os aspectos. Que tenhamos cuidado, né? Eu acho que todos tenham que ter cuidado. Qualquer colocação sua poderá, de repente, ter um impacto muito maior do que se imagina. Dorival, por favor, boa tarde. Quem acompanha o teu trabalho há um bom tempo, né, percebe que você, quando tem tempo para montar e participa da montagem do grupo e tudo mais, você gosta de times que tocam muito a bola, que tem a posse. Foi assim no Santos, né, teu último trabalho, né, era um time que cadenciava muito o jogo. No atual momento do São Paulo e o estágio que você pegou o time, você conseguiu colocar a tua maneira de jogar, a tua ideia de jogo, ou aqui, pelo fato de ser uma emergência, você teve que abrir mão daquilo que você pensa sobre futebol, basicamente, para resolver os problemas circunstanciais aqui do clube? É que primeiro você estabiliza uma equipe e depois você insere um conceito. É um pouco diferente. O São Paulo está sendo estabilizado dentro de uma competição. Aquilo que eu falei. Muitos jogadores atuando menos de 10 partidas pelo grupo. Você não consegue uma estabilidade. Não tendo uma estabilidade, fica um pouco mais difícil. Os jogadores hoje eles estão se conhecendo dentro da competição. Isso daí é um ponto que pesa muito. Quando você fala em 7 jogadores que praticamente chegaram agora, Hernandes retorna, conhece muito bem o clube, mas está chegando com outro grupo, com outras pessoas, ainda se conhecendo, se estabilizando dentro do próprio país. E faz parte dessa estatística de 6, de 7, em alguns momentos de 8 jogadores que tenham menos do que 10 partidas pelo clube. Então você não consegue alcançar tudo aquilo que você queira em tão curto espaço. Eu estou completando agora 60 dias de trabalho, onde pontuei, inclusive, a diretoria. Estou fazendo o 10º jogo, indo para 11º agora. 7 jogos eu não teria, talvez 1 ou 2 dias apenas de trabalhos entre uma partida e outra, porque é natural que você tenha que recuperá-los, não é, de uma rodada para a rodada seguinte. Eram jogos de quartas e domingo, então eu coloquei isso à diretoria do São Paulo. Vocês têm noção que teremos 7 jogos, que nós não teremos como treinar essa equipe. Depois disso, sim. Então, é a 3ª semana de trabalhos. Eu acho que alguma coisa está sendo acrescentada a cada momento, mas nós temos que acelerar todo esse processo.
Eu tenho consciência que nós não podemos nos manter como estamos, e os próprios jogadores sabem disso. Mas já houve uma evolução muito boa em relação ao que eu observava. E principalmente com as mudanças de nomes, nós temos que buscar aí uma aproximação mais rápida. Conceito para um segundo momento. Não abro mão disso. Eu ainda espero ver o São Paulo jogando, até porque fez parte da história do clube durante muitos anos. Sempre foi uma equipe que procurou jogar, procurou ter posse de bola. E as suas grandes equipes foram assim. Então, eu acho que primeiro tentar uma estabilidade, depois sim buscarmos uma nova situação. Boa tarde, Dorival. Você pontuou sobre a reconstrução do time, mas uma característica que se manteve até agora foi a posse de bola. Por que o São Paulo, ao longo do campeonato, mesmo retendo bastante a bola, não conseguiu converter isso em bons resultados? Porque ainda faltam detalhes importantes, que são as penetrações, que é a confiança do jogador em poder arriscar uma jogada um pouco mais difícil, uma enfiada de bola, o próprio atleta que perceba o movimento do companheiro. E isso só vai se dar a partir do momento que eles se conhecerem um pouco mais. Então, são situações que, com pouco tempo, você não adquire. Você apenas tem uma ideia. Mas aquela condição de você poder imaginar o que o seu companheiro vai fazer e antecipar um movimento, isso daí inexiste. Por isso que, às vezes, as marcações prevalecem. Você fica muito limitado ao espaço e a uma movimentação por trás, muito maior e muito mais segura do que uma movimentação para frente, uma diagonal, buscando uma infiltração entre zagueiros, entre laterais e zagueiros. E isso, queira ou não, complica, porque você não se expõe com tanta segurança, em razão, naturalmente, do pouco tempo de manutenção de uma equipe. Dorival, são duas, por favor. A primeira, acho que você não vai revelar o time, né? Está fechando o treino hoje ou amanhã. Você testou o Cueva e o Lucas Fernandes nos treinos táticos que a gente viu. Isso é uma dúvida para o jogo. E a outra, muitos torcedores perguntam para a gente, e o Michael Suel? Passou um turno, você ainda não estava aqui, ele estreou contra o Vitória, vai ter um jogo novamente contra o Vitória, ele não jogou desde então, claro, teve um problema físico quando você nem estava aqui, mas muito torcedor pergunta onde é que está o Michael Suel. Fizemos algumas opções com o Lucas, com o Cueva, com os dois juntos, com um atacante, com dois atacantes, buscando 3 homens de frente com velocidade. Então, essa definição ainda não temos. O Maxwell, ele está voltando, ele teve aí um problema sério, que foi melhorado e resolvido, ainda tentando ganhar uma melhor condição física, paralela à física, naturalmente, que técnica e iniciando também os trabalhos táticos, mas é um jogador que, pela experiência que tem, ele sabe que tem muita importância a todos nós, e de repente, no primeiro instante que eu posso, eu gostaria de poder contar com o Maxwell. Apenas pontuando que, em partidas anteriores aí, eu tive necessidade de algumas alterações que não esperava, e de repente, que tiraram a condição de eu poder fazer alterações que gostaria, para que a equipe buscasse uma nova situação em campo. Dorival, aqui, boa tarde. Na última rodada, os jogadores se concentraram 2 dias antes do jogo. Queria saber se você vai repetir isso essa semana e por que você decidiu tomar essa decisão. É um cuidado maior, tudo que nós pudermos fazer para que o jogador possa ter uma recuperação completa. Estando aqui, nós estaremos de olho com tudo que esteja acontecendo, reposição, comerem nas horas corretas, o repouso na hora correta. Eu acho que ainda se faz necessário, principalmente para um momento como esse. É aquilo que eu falei, nós tomamos muitas posições em razão do momento que nós estamos vivendo. E os jogadores estão entendendo tudo isso, abraçaram a ideia, e eu espero que consigamos transformar todos esses pequenos detalhes em resultados. O Dorival, talvez até maior que a cobrança em cima de jogadores e comissão, seja a cobrança em cima da diretoria. E o Cueva veio aqui na segunda-feira, disse que todo mundo aqui tem respaldo dos dirigentes, do Leco, do Pinotti. Só que para quem vê de fora, essas situações que foram citadas, né, o Muricy, a reunião com a torcida, elas foram ideias que vieram de fora. Muita gente encara como algo positivo, uma diretoria aberta, muita gente encara como uma diretoria perdida que cede às pressões.
E se os jogadores também pensarem assim, a confiança, se é que ela existe, ela vai embora. Você tem receio que isso aconteça? E quando se fala diretoria dar respaldo ao grupo, na prática hoje, o que é isso? O que é isso? É a diretoria ser participativa, é a diretoria ser dinâmica, resolver problemas rapidamente. E isso aí tem acontecido. Às vezes eu ouço algumas notícias e a gente fica assim, chateados também. Por quê? Porque nós vemos a integração que está existindo, o interesse de todos em resolverem problemas, preocupados com a situação do clube no momento. Eu acho assim, olha, o clube está vivendo uma situação como essa, tem uma série de fatores que desencadearam essa condição, sim, tem, mas não está existindo omissão, muito pelo contrário, uma participação muito dinâmica, muito direta, as pessoas preocupadas, querendo resolver problemas, querendo proporcionar todas as possibilidades possíveis aos atletas e à comissão. Eu não vejo, olha, situação nenhuma, ao contrário, que coloque em xeque a posição da diretoria de São Paulo, sinceramente. Em momento nenhum eu percebi isso. Essa possível ou pseudo-insegurança não é isso. Eu acho que uma diretoria aberta a receber todo e qualquer conselho importante, toda e qualquer sugestão importante, ela se faz necessária. Eu acho que tudo que é possível está sendo feito. E nós temos consciência que os resultados poderiam, sim, já serem melhores, mas, de repente, demorando um pouquinho a acontecer, que venham com um sabor um pouco maior ainda. É isso que nós queremos que aconteça. Dorival, são duas perguntas, uma ligada à outra. A primeira, eu queria que você falasse da importância do fator Hernanes hoje no time do São Paulo, que às vezes, né, dá até a impressão, mal dizendo, que ele joga sozinho. É claro que isso não existe, mas ele está fazendo praticamente todos os gols decisivos. Então eu queria que você falasse sobre essa importância do Hernanes e por um outro lado, por que o ataque não está funcionando? Porque o Prato, por exemplo, não está fazendo gol e os outros atacantes também a gente não vê quase fazendo gol nesse time do São Paulo. Olha, é o momento. É o momento. O Hernanes tem sido, sim, fundamental e espero que ele continue sendo dessa forma, decisivo, como tem se apresentado. Temos tentado criar de todas as formas, buscado, sim, o gol a todo instante. O time do São Paulo não é um time que se acovarda, é um time que busca, é um time que vai atrás do resultado. Mas tem momentos que as coisas não acontecem como gostaríamos ou como talvez esperássemos. Vamos acreditar aí que, de repente, essa distância ela diminua e esteja muito próxima aí de um acerto. E que todos os jogadores se sintam ainda mais preparados para serem também decisivos em momentos importantes. Obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva. 2 pontos, como vocês já foram avisados, hoje o treino é fechado. Como a gente estourou um pouquinho do tempo, a gente ia abrir um pedacinho de imagem, não vai ser possível, então nem passagens a gente vai poder autorizar. E outra coisa, sobre falar ou não o jogador, nenhum atleta está proibido de ir num programa de televisão, atender uma entrevista individual. Na verdade, a gente só mudou o modelo de coletiva. Então não há nenhuma restrição ao atendimento individualizado, uma matéria, uma participação em programa, aí vai de cada atleta.